O estudo que iremos meditar juntos hoje, nesta transmissão da Manhã à Igreja, é aproveitando o melhor do seu tempo. O texto que nós iremos fazer a leitura está no livro de Efésios, o capítulo 5, o verso 15, 16 e 17. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado por esse dia abençoado que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos ensinar hoje a Tua palavra, para que nós possamos, Pai, sair daqui cheios, Pai, da Tua palavra, do Teu amor, e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar hoje, nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aproveitando melhor o seu tempo. O conceito de tempo tem mudado muito ao longo dos anos. Bem antigamente, as pessoas contavam a sua existência de vida, né, pelas dezenas, pelas centenas de anos que viviam. Um exemplo disso é Matusalém. Ele teve uma vida longa, mas quase não se tem registro dele na Bíblia. Só diz que ele gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu, como nós podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 5, o verso 26 e o verso 27. Já o salmista, em Salmos 90, 10, diz que a vida humana foi reduzida para 70 anos. Por causa disso, Moisés fez o seguinte pedido a Deus, em Salmos 90, 12 agora. Ensina-nos a usar bem os dias da nossa vida, para que tornemos sábios. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 14, nos mostra também o quanto a vida é breve. A vida é como um sopro, ele fala, é como uma névoa que aparece por um tempo e daqui a pouco se dissipa. Hoje, quando nós, às vezes, ligamos a nossa televisão no domingo e assistimos ali a Fórmula 1, aqueles pilotos ali, eles disputam, né, por milésimos de segundos, por frações de segundos, para dar a volta mais rápido, para subir a tabela de classificação, ou até mesmo para alcançar a vitória. Se o tempo, então, se tornou tão veloz assim, temos que aproveitá-lo da melhor maneira possível. Na verdade, irmãos, por isso, não vamos perder mais tempo. Como eu e você, como os crentes, pode aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível? Principalmente neste tempo que estamos tendo tempo de sobra nessa quarentena. Primeira coisa, tirando o maior proveito dele. O verso 15 e o verso 16. Diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Então, como tirar maior proveito do seu dia? Você já deve ter feito essa pergunta em algum momento da sua vida, quando o seu cronograma não estava muito bem ajustado, quando os seus projetos não deu muito certo. Como tirar maior proveito do seu tempo no dia? A resposta está clara nesse texto que acabamos de ler, né, irmãos? Sendo sábios, porque quem é sábio aproveita o melhor dos seus dias e o seu tempo também. O sábio, como vimos aqui nesse texto bíblico, ele sabe muito bem remir o seu tempo e aproveitar as melhores oportunidades do seu dia. Pois, como vimos aqui, ele é prudente, principalmente em administrar o seu tempo precioso do seu dia.
O sábio também, ele não anda batendo cabeça, correndo de um lado para o outro como o tolo. E o insensato, o sábio, ele sabe que o relógio da sua vida está correndo. E a cada minuto que passa do seu tempo, está acabando. A vida é curta, irmãos. Fica muito claro quando nós olhamos esse texto. A vida é curta. Devemos aproveitar cada minuto do nosso dia precioso que o Senhor nos deu, como se fosse o último das nossas vidas, antes dele vir nos buscar. No livro de Tiago, como mencionamos aqui, citamos 4, o versículo 14, diz que a nossa vida é um sopro. A nossa vida é como se fosse um vapor. Tiago, ele traduz a nossa vida, ilustra, exemplifica como se fosse uma neblina que surge e logo passa. Nós, cristãos, podemos usar o tempo como nós usamos o nosso dinheiro, como nós usamos a nossa capacidade, como nós usamos o nosso conhecimento, a nossa força, para tirar das mãos de Satanás, que nos tem escravizado com a falta de sabedoria, falta de determinação, de força de vontade, às vezes até mesmo de perseverança, em administrar o melhor do nosso tempo para Deus. Quando nós olhamos para esse texto, vemos também que algumas características dos dias atuais que vivemos hoje, irmãos, é gastar às vezes mais tempo com aquilo que não é necessário e que não vai trazer benefício algum para mim, do que com aquilo que seria proveitoso e de grande valia. O diabo tenta nos pressionar, irmãos, para que eu e você não tenhamos nenhum tempo de qualidade com Deus, para pensar, meditar, refletir na palavra do Senhor, refletir nos seus princípios, nos seus valores, os valores do reino de Deus. Já o Senhor Jesus Cristo deseja que resgatemos as horas preciosas do nosso dia para Ele. Pois Ele sabe, irmãos, que os dias são maus, como vimos aqui no texto. E nós só conseguiremos vencer se buscarmos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Eu não tenho dúvidas, olhando para esse texto, que as pessoas que buscam a sabedoria do Senhor têm a consciência que o seu tempo é precioso. Caso contrário, temos uma forte tendência de desperdiçarmos o tempo precioso que temos. Ninguém pode reclamar que não tem tempo, pois todos nós temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição no dia. 60 minutos por hora e 24 horas por dia. Você quer tirar maior proveito do seu tempo? E não mais perder um minuto do seu tempo precioso com coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida? Então, siga a orientação que a palavra de Deus acabou de te dar. Anota aí, irmãos. Seja cuidadoso e prudente. Seja sábio no seu modo de viver. A vida é curta. Os dias são maus. Você é inteligente. Deus tem um plano para você. Não busque a sabedoria de Deus para os seus próprios interesses materiais ou de aplicação dos seus próprios conhecimentos pessoais. Certamente Deus não irá atender o seu pedido, pois, como vimos, a sabedoria de Deus é concedida para você aproveitar o melhor do seu tempo de qualidade com Ele. Por isso, queridos, aproveite o seu tempo que você ainda tem, pois o relógio da nossa vida está andando, está correndo. Aproveite esse tempo para louvar ao Senhor. Como eu e você, como os crentes, podem aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível? Segunda coisa,
preparando um programa de atividades. O verso 17 diz o seguinte: não haja de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. O texto bíblico acabou de nos mostrar, de nos ensinar, que nós não devemos agir de forma impensada, em entender a vontade de Deus. Quanto mais agir de forma impensada com as coisas que desrespeitam o cronograma da nossa própria vida. Por isso, irmãos, para aproveitar melhor o meu e o seu dia, nós precisamos preparar um cronograma de atividades do nosso dia a dia. Porque senão, eu e você só vamos querer fazer aquilo que bem entendemos. Principalmente nesse período de quarentena que estamos passando, às vezes o corpo da gente só pede cama. Enquanto as vasilhas estão para lavar, enquanto as roupas estão para ser estendidas, ser passadas, ser guardadas, enquanto a comida precisa ser feita. Para aproveitarmos o melhor do nosso tempo, eu e você precisamos preparar um cronograma de atividades semanais. Isso também inclui atividades para o nosso crescimento espiritual. Segue alguns pontos importantes e indispensáveis para o nosso bem-estar e o nosso tempo. Primeiro deles, dedicar tempo para estudar e meditar na palavra de Deus. Essa é uma boa dica para a nossa quarentena. Priorizar a oração e a comunhão com Deus. Dedicar tempo à nossa família, dialogando, conversando, brincando, tendo um momento de lazer, de passeio. Pontualidades nos nossos compromissos em geral, fidelidade com as coisas de Deus e da igreja e descanso físico. Né? Temos que descansar, né? No mínimo entre 6 a 8 horas, né, irmãos? Se você deve estar se perguntando, será que é possível realizar todas essas coisas, o nosso cronograma, num único dia? Te respondo, sim, é possível sim, querido, desde que haja um planejamento, né, e um cumprimento deste nosso planejamento, do nosso cronograma da vida. Irmãos, nunca é tarde demais para refazer ou recomeçar tudo de novo. Caso o seu último planejamento, caso o seu último cronograma do seu tempo não tenha dado muito certo, uma dica que eu te dou: faça de novo, e de novo, e de novo. Que Deus abençoe a sua vida e que o seu tempo possa ser para a glória de Deus.